Olá a todos vós, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então, estou aqui hoje para vos falar a vós, meus irmãos, sobre este trabalho, sobre este movimento que desde 2018 venho a empreender, não é? Que começou, como muitos de vós sabem, como o nome Exploradores do Caminho. E essas iniciais, essas insígnias, né? EC, portanto, sempre que vocês virem, ou quase sempre, não é? Mas pelo menos com algo que tenha-se a relacionar comigo ou com os que são próximos, tem sempre a ver com este trabalho, com este movimento que foi iniciado, fundado através deste movimento dos Exploradores do Caminho, que veio pôr em xeque, em causa, não é? Todos esses dogmas, essas crenças, essas certezas que tantos, não é? Têm ainda hoje, principalmente as minhas, não é? Depois criei, né, redigi esse Evangelho do Caminho, esses 10 princípios que para mim, né, um Cristo, né, um ser crístico e o Pai são nesses ideais e nessa filosofia que têm lugar. Não é? Depois, um pouco mais adiante, não é? Criou-se essa equilibrada compreensão, seja que também poderia ser rotulada de igreja, de assembleia, de comunidade, de fraternidade, portanto, mais um EC. E agora venho-nos apresentar aqui uma nova versão também da mesma coisa, também um EC, que é a espiritualidade cátara. Porque tudo tem a sua evolução, tudo tem a sua continuidade, e então aqui, como a última exposição que eu vos apresentei, né, a diferença, o que é a real espiritualidade, o que é a verdadeira espiritualidade, a capacidade de separar, de entender, de compreender que aqui, neste mundo, o bem e o mal, né, estão interligados, estão moldados, cimentados um com o outro, portanto, e esta espiritualidade, nomeadamente esta cátara, que até o nome não é o correto, porque eles eram conhecidos como bons homens, boas mulheres, bons cristãos, boas cristãs, e este nome cátaro foi uma invenção dos seus detratores, que dizem que veio lá do grego, katarói, puro, enfim, mas como os que conhecem, conhecem por este nome, e realmente este EC vem a calhar, propósito ou não, coincidência certamente, coincidência, coincidir, não é acaso. Portanto, este EC, esta espiritualidade cátara, como poderia ser também, lá está, a espiritualidade compreensiva, espiritualidade coerente, né? Enfim, espiritualidade crística. Portanto, não se admirem deste canal ir alterando estes nomes, mas sempre com aquelas insígnias, ou sobre aquelas insígnias, aquelas iniciais EC. E então, se há alguém que para além, né, dos maniqueus tão mal compreendidos, né, que esse nome também provavelmente é uma invenção dos seus detratores, mas enfim, mas se há alguém que tinha ou tem ainda a prática de separar esse bem do mal, de saber
a retirar o bem ao mal ou o mal ao bem, são estes cátaros, estes bons homens, estes bons cristãos, não é? E então esses ideais, essa ideologia cátara eram cimentadas ou alicerçadas, construídas na base da teogamia, ou seja, desse casamento da divindade, da sua essência masculina e da sua essência feminina, desse casamento, dessa união, dessa junção desses lados, desses dois lados da espiritualidade. E então esses homens e essas mulheres, né, seguiam aquele exemplo, né, do pai e da mãe divina, né, do seu amor, da sua adoração uma pela outra. O pai coroava a mãe e a mãe coroava o pai. A mãe adorava o pai adorava a mãe. Tudo em sincronia, tudo em fraternidade, em harmonia, no tal amor que muitos de vós, não é? Ou alguns, quem sabe, espero eu, já ouviram falar desse amor mini. Não é mini de mínimo, é M-I-N-N-I-E, mini, que deu origem na Alemanha e depois no sul de França, desses mini singers, ou seja, esses cantores da mini, que uns conhecem como o nome de trovadores ou trovadores, que se inspiravam nesse amor, principalmente pelo sagrado feminino, por essa madre, por essa mãe, que, enfim, em certos quadrantes da cristandade, da espiritualidade, se personificou em Maria, Miriam, Maria Madalena. E então esse propósito desse amor, né, que no caso de Maria Madalena e de outros apóstolos como André e como João Evangelista, né, que se separaram, que se afastaram dessa igreja misóginica, né, de Pedro, de Paulo, enfim, que veio dar origem a essa falsa igreja, né, romana ou bizantina. Mas isso falaremos noutra oportunidade. Aqui então estamos focados nesse amor, que só através desse amor, que no fundo é uma adoração, é uma dedicação muito diferente, lá está, desse culto, porque isto está dentro, está de mãos dadas, né? Maria Madalena ajoelhada aos pés de Cristo, de mão dada, em adoração, ou seja, tentar imitar da melhor forma, tentar absorver, sorver toda aquela sabedoria, toda aquela compreensão, tudo aquilo benéfico, saudável, sustentável que ele preconizava. Não é? E então essa união, através desse amor, dessa adoração, transforma os homens e as mulheres em Cristos, não é? Em seres construídos na base dessa excelência. Então esses Cristos fundados, né, alicerçados nesse amor mini, nesse amor fraternal, próximo, não aquele amor distante, daquele culto a um Deus lá longínquo, afastado, né, que pode punir, se vingar àqueles que realmente não o cultuarem da melhor forma, que o possam trair com algo ou com alguém. Nada tinha a ver, nada tinha a ver. Portanto, o propósito
destes santos, destes eleitos, destes imortais, realmente eram ser Cristos. O propósito aqui era unir a sua alma com a divindade, com o Pai, com a Mãe Divina. Sabiam que chegar, ou seja, a sua essência foi criada na pureza e aqui, enfim, por seres que hoje não me apetece aqui referi-los, foram contaminados, né, com essa introdução dessas partes doentias, né, dessa inveja, desse ciúme, dessa ira, desse ódio, desse medo. Portanto, tudo isso veio conspurcar, veio adoecer, né, veio debilitar esta alma, mas ela no, no seu mais profundo, né, através deste amor, desta adoração à Mãe, ao Pai divinos, né, consegue se elevar, transcender aqui toda esta matéria e ser una novamente com a divindade. Portanto, o propósito destes homens, destas mulheres, era se unir novamente à divindade, através da adoração a esta Mãe Divina, a este Pai Divino, sabendo que lá no próximo estava o Cristo. Em todos há essa possibilidade de virem a ser Cristos. Então, por isso é que eles tentavam, através do pensamento, da sua fala, da sua ação, serem coerentes com essa divina compreensão. Então, eram incapazes de odiar, eram incapazes de cometer crimes, assassinatos, de envolverem-se em guerras, mesmo guerras santas, né? Punitivas ou salvíficas, tudo isso. A única guerra era interna, contra o seu desequilíbrio, contra a sua doença aqui própria desta dimensão. Por isso, caros amigos, esta é agora o que eu vos irei apresentar de agora em diante, esta espiritualidade de Cátara, esta espiritualidade do alto, do interior, focada no ideal, no exemplo da divindade, que aqui, enfim, poderá ser outro tema, não direi que se materializou, mas enfim, que se mostrou, que se expôs aqui aos humanos, e não só este, mas outros que também vos iremos apresentar ao longo aqui das exposições, e espero que de alguma forma, né, possamos ter pelo menos esse propósito, essa primazia, essa prioridade de nos tornarmos Cristos, ou pelo menos nessa tentativa. E só é possível através dessa adoração, desse foco, desse amor que não é daqui, é lá do alto, focados, né, na divindade, no Pai, nos pais divinos, e seguindo aqui exemplos de quem aqui se expôs, se dignou a ser um exemplo para todos aqueles que realmente seguirem o seu exemplo e eles próprios foram o exemplo, e que neste mundo que parece, não é, quase no abismo, que possamos ser referências e auxiliadores realmente, né? Porque em todos há a potencialidade de virem a ser Cristos, mas através destas forças, destas influências do mal, doentias, opressoras, maléficas,
que em toda a verdade, em toda a pureza, em toda a santidade, em toda a bondade, em toda a beleza, querem sempre ali conspurcá-la, debilitá-la, derrubá-la. Então, que todos possamos contribuir para o mesmo, e todos sabem, que só depende de cada um, só depende de cada um. E uma outra grande diferença, mesmo para terminar, é que enquanto na falsa igreja, nomeadamente nessa romana ou bizantina, que procurava cultuar em vez de adorar e moldar todos no mesmo rebanho, todos no mesmo pensar, todos no mesmo proceder, porque senão castigo divino, esta procura mais uma vez, como eu vos tenho exposto ao longo dos anos, essa individualidade, que cada um tem o seu modo de cultuar. Quem tem irmãos sabe perfeitamente isso, que não são iguais, podem ser até parecidos, mas há diferenças entre todos os irmãos e cada um tem a forma de, de se comunicar com o seu pai, com a sua mãe, a sua forma preferida de ser amado, de amar, e por aí vai. Então é o mesmo, cada um, se ele próprio não for autêntico, genuíno na sua originalidade, nesta adoração ao Pai e à Mãe Divina, a ser um Cristo da sua forma individual, incomparável, irreproduzível. Enfim, caros amigos, caras amigas, meus irmãos, minhas irmãs, então até uma próxima, e espero poder contar pelo menos com alguns de vós, para divulgar, para se juntarem, para se unirem, cada um à sua forma, mas a expor estas verdades, divinais, puras, belas, libertadoras, saudáveis, sustentáveis. Enfim, obrigado por ouvirem. Até uma próxima.